galerinha, tudo bem? Professora Diana Faustino, dessa vez aí para fazer a nossa correção, tá certo? A correção da atividade que eu passei na nossa última live. E aí, preparados para o São João? Sei que a turma de vocês é bem festeira, devem estar aí comemorando, cada um ao seu modo, tá certo? De maneira virtual, mas espero que bem alegres, assim como vocês são de fato no presencial, tá? E aí, vamos lá, vamos à nossa correção da nossa atividade sobre a Europa, né? Sobre a Europa, a primeira questão. Como a Europa ela costuma aí ser dividida, certo? A Europa ela vai ser dividida entre dois aspectos. Um aspecto aí físico, geográfico, na qual vai dividir a Europa em setentrional, que é a porção norte, meridional, que é a porção sul, ocidental, oeste e oriental, leste, tá certo? E em relação aos aspectos humanos, sociais e econômicos, na qual vai dividir aí a Europa em ocidental e oriental, tá certo? Então, esses aspectos aqui sociais e econômicos está muito atrelado à Europa que adotou o capitalismo e a uma Europa que adotou o socialismo. A Europa ocidental adotou aí o capitalismo, já a Europa oriental adotou aí o socialismo, tá certo? Vamos então à segunda questão, que foi a chamada Revolução Industrial ou Tecnológica. Foi um conjunto de transformações, certo? É claro que econômicas, políticas e sociais, que influenciaram todo mundo no começo do século XVIII, né? E teve como liderança quem? A Inglaterra, beleza? Explique o que se entende por imperialismo europeu, né? É a complexa situação de dependência socioeconômica, ou seja, os países europeus aí colonizaram, né? Se apossaram de outras nações e fizeram mudanças aí extremas, sociais, políticas e até mesmo culturais em suas colônias, né? Em relação aí às suas nações, beleza? Quarta questão. É bastante significativo o desenvolvimento industrial e tecnológico da Europa Ocidental. E isso está relacionado, entre outras coisas, ao seu espaço geográfico. Por quê? Tá certo? Porque esses espaços geográficos são bem industrializados, urbanos e com atividades primárias, está organizada a apenas algumas poucas áreas, ficou meio mal escrito, mas vamos lá, são áreas aí, é um espaço pequeno, tá certo? São áreas bem industrializadas, muito urbanizadas, onde há um pouco espaço para as áreas primárias, destinadas aí à agricultura, por exemplo, certo? Em relação aí a outros continentes, digamos assim, tá bom? Quinta questão. Que contribuição o eixo da União Europeia tem trazido para a Europa Ocidental? Bom, isso aí vai ser de grande interferência, tá? A redução da interferência da América da interferência norte-americana, né, no continente, e a possibilidade de recuperar aí a posição tradicional no centro mundial de poder. Os norte-americanos são a primeira nação aí em termos de poder econômico e bélico no mundo, né? Então, assim, a Europa ela tenta se reorganizar para se tornar uma Europa do passado, muito mais forte, tá, do que ela é hoje, porque digamos que hoje ela são nações muito fortes, mas estejam assim em segundo plano em relação ao que os Estados Unidos representam, tá? É basicamente essa a ideia. Caracteriza a economia da Europa quanto à agropecuária, né? Nós vamos ter elevada produtividade agrícola, apesar de pouco espaço, mas aí muito mecanizada, vai ter uma atividade agrícola muito produtiva, tá certo? Na qual vai predominar aí os cereais,
como o trigo, por exemplo, que vai ser cultivado desde o período lá da Mesopotâmia na antiguidade. Então eles mantêm aí esse produto, tá certo? É claro, com incentivos governamentais, e aproveitam bastante pouco espaço que tem. Em relação à pesca, eles utilizam equipamentos modernos, tá certo? O que vai favorecer aí uma alta produtividade. Também pescam bastante na região do Golfo, tá certo? E tem um destaque aí bem interessante para o bacalhau, né? O arenque e o salmão, que são aí peixes nobres da região, tá? Vamos então à próxima atividade, que seria a atividade extrativa, né? O extrativismo. Vai ter aí no petróleo, né? O carvão mineral, e no ferro, no manganês, produtos mais importantes, é claro. Petróleo, que vai ser considerado ouro preto, né? Houve uma época em que o açúcar era o ouro branco, porque era vendido de modo muito caro, e hoje nós temos aí o ouro preto, que é o petróleo, que também é vendido de modo muito caro, certo? Em relação aos transportes, os camaradas são bem desenrolados nesse sentido. Possui aí um dos melhores sistemas do mundo, tá certo? Inclusive subterrâneo, dado forte investimento nesse setor. As rodovias europeias são consideradas aí as mais modernas do mundo, com as melhores estradas e tal, com destaque para as autoestradas, né, com inúmeros túneis e viadutos. Eles têm verdadeiros, é como se fosse um outro mundo lá embaixo no subsolo, né? Áreas ali, eles não passam por dentro da cidade, na verdade passam pelo subsolo delas, deixando-as em pontos estratégicos. Então isso é bem interessante, faz com que haja uma mobilidade maior de pessoas, as pessoas possam circular mais tranquilamente, e os transportes, né, eles possam assim acontecer de modo bem subterrâneo. São chamados eurotúneis, né? Isso acontece bastante, tá? E é bem interessante, muito moderno. Sétima questão: quantos e quais países formam atualmente aí a União Europeia, formado por 27 estados, né? Recentemente aí a Inglaterra, ela sai, tá certo, da União Europeia, o que vai ocasionar uma certa polêmica em relação a isso, tá? Mas aqui estão aí os países soberanos em relação aí à União Europeia, que vai ser o bloco mais importante a nível mundial. Também vai ser ele que vai produzir uma moeda única, que é o euro, que inclusive está fazendo a abertura da nossa atividade, tá certo? O euro vai ser considerada a moeda mais cara do mundo, e os 27 países irão comprar de países externos e vender a países externos por essa moeda, mas cada um de modo bem isolado vai usar sua moeda dentro de sua própria nação, tá? É como se o euro fosse uma moeda para ser vendido porque ela é mais cara, basicamente isso. Vamos então aqui à oitava questão. A Alemanha passou por vários processos, certo? Durante aí a Primeira Guerra Mundial e durante principalmente a Segunda Guerra Mundial, mas conseguiu superar. Tanto é que nós temos a Alemanha como uma das referências industriais e tecnológicas, e um país aí de alta qualidade, certo? Então, o que foi aí esse milagre alemão? Foi a rápida reconstrução da Alemanha, né, que era uma Alemanha que estava aí bem destruída devido aí à Segunda Guerra Mundial, que vai acabar em 45, tá certo? E houve a destruição de um parque industrial e a revitalização dela. Então houve uma mudança, né, uma reestrutura. Claro que houve investimentos de outras nações e tal, mas a Alemanha conseguiu se recuperar bem rapidamente, tá? Existe uma divisão na Alemanha, propagada lá pelo Muro de Berlim, tá certo? Onde vai dividir uma Alemanha chamada de Alemanha Ocidental, que era a parte capitalista, e uma Alemanha oriental, né, que era a Alemanha socialista. E até hoje a Alemanha socialista ainda reflete uma certa diferença econômica em relação à capitalista. A capitalista é mais desenvolvida, gera mais lucro, tem tudo isso. Já a socialista é alemã também, mas ainda caminha um pouco mais lento. Isso aí, resquícios do antigo socialismo que aquela região viveu.
tá certo? Nona questão, qual é a região mais industrializada da Alemanha e por que constitui aí o principal centro financeiro do país, tá certo? Principal centro financeiro aí vai ser Frankfurt, na Alemanha, e vai constituir um verdadeiro parque industrial. A industrialização lá vai atuar de maneira muito intensa, sem contar, tá certo, que está aí às margens do Rio Reno, né, e seus afluentes, e isso vai fazer com que haja um desenvolvimento bem interessante naquela região, certo? Próxima questão é a questão de número 10, tá? Que medidas adotadas aí pela França vêm possibilitando seu crescimento econômico? Seria a implantação de descentralização econômica, desfocar da capital, Paris, e expandir para as outras áreas, a intensa produção de energia hidrelétrica, bem como nuclear e outros tipos de produções aí de energia solar, maremotriz, né, e programas de privatização, tá certo? Para cuidar um pouco mais das suas indústrias, do seu território, né? Cuidar um pouco mais da França propriamente dito. Então isso vem fazendo com que ela acabe se restabelecendo economicamente. Que países compõem aí o Reino Unido, né? O tão falado Reino Unido é a Grã-Bretanha, tá certo? Que vai corresponder aí a Inglaterra, países de Gales e Escócia, e a Irlanda do Norte, já que a Irlanda se separou dessa região, tá bom? Vamos lá então à questão de número 12. Apesar do crescente desenvolvimento do continente europeu, apesar do crescente desenvolvimento, o continente europeu é marcado por vários conflitos, tá? Como a questão irlandesa e a questão básica, em que consiste cada uma delas. Vamos lá, vamos falar sobre a questão irlandesa, tá? A Irlanda do Norte, existe a Irlanda e a Irlanda do Norte, beleza? Elas foram palcos aí de grandes guerras separatistas. Por quê? Porque os imigrantes que chegaram à Irlanda, tá certo, eram protestantes, só que a Irlanda já era essencialmente católica, extremamente católica. Então começou a haver aí uma risca muito forte entre esses dois grupos, protestantes e católicas. E o clima começou a ficar tão pesado, tá certo, que houve aí a separação dessa extensão territorial. Uma parte ficou pertencente aí aos católicos, né, que seria a Irlanda, e a Irlanda do Norte correspondente aí a uma grande concentração protestante. Isso aconteceu porque houve um evento em que protestantes acabaram matando 14 católicos, e isso fez com que o país entrasse em alerta, e houve de fato a separação das Irlandas nesse sentido. É claro que hoje há uma diminuição bem acentuada dessa rixa, mas ela ainda existe, tá certo? E em relação aí à questão básica, que eu acabei esquecendo de colocar para vocês, tá? É um conflito aí étnico, tá certo? Onde o povo basco, ele tenta se transformar em um país, tá? Mas aí a dominação da nação espanhola, tá certo, é muito forte sobre o povo basco, mas o povo basco tem a sua própria cultura, sua própria língua, eles têm características de uma nação, só não tem um território, tá certo? Lembram lá quando a gente fez a discussão entre território, nação e povo e tal, né? Eles são um povo, tem a sua língua, tem a sua cultura, tem a sua característica, mas não tem um território. Isso porque a Espanha não permite que assim aconteça, tá bom? 13ª questão, no texto Terrorismo e o Futuro na Europa, na seção ali Aprofundar para Conhecer, que está lá na página 83 do Livro dos Senhores, tá certo? Aspectos importantes são colocados, dentre eles destacamos alguns indicados aí abaixo, tá? O Tratado da União Europeia e o Projeto Europeu. Bom, o Tratado da União Europeia, tá certo? Apela aí pela assistência mútua entre os países com 2 tá?
quanto aos membros atacados. Tipo, a nação foi atacada, então os outros países vêm ali em defesa daquele pobre e indefeso país, tá certo? Ela também busca combater aí o terrorismo entre as nações, eles são bem rígidos em relação a isso. O projeto europeu da União Europeia, tá certo? Faltou um pontinho ali. Trata-se de um projeto liberal de paz. Seria visando aí o progresso, a solidariedade, porém eles não são tão vivenciados, porque acima de tudo, além deles terem essas ideias, né, de compartilhamento coletivo, pessoas em paz, em solidariedade, progresso, o progresso ele não caminha muito lado a lado com essas questões não, tá? Então a Europa ela tem que se manter em ascendência, em contrapartida tem que se manter de modo harmonioso. Então esse projeto ele é um projeto um pouco falho, porque ele não consegue aí abraçar esses dois ângulos, progresso, né, e paz e harmonia no território. Os atentados terroristas e seus desdobramentos na Europa, né? Depois aí do atentado do 11 de setembro de 2001, que ocorreu lá nos Estados Unidos, o atentado às Torres Gêmeas fez ligar um alerta muito grande na região da Europa, tá certo? E isso acabou desencadeando alguns sentimentos um pouco de preservação de algumas nações, como a Turquia, por exemplo, tá certo? Que vai aí se tornar ainda mais conservadora, ainda mais fechada, devido ao que ocorreu lá nos Estados Unidos, tá? A Hungria, a própria França, então todas eles, a Polônia, vão começar a se restringir um pouquinho, a se resguardar, né? E meio que se proteger, tendo mais vigilância sobre o seu território em relação aos atos terroristas que vêm ocorrendo aí pelos países afora. Os reflexos negativos causados pela falha da Europa em lidar com conflitos. A Europa não é muito boa não em lidar com conflitos não. Inúmeras crises assolaram o território, tá certo? Das quais aí a Europa, é claro, não estava preparada. O que tem sido evidentes reflexos negativos, e isso tá lá no livro de vocês, tá bom? Falhou na resposta à crise financeira na Ucrânia, a crise de refugiados, foram incapazes de travar fluxos migratórios, porque como os países europeus são países bem desenvolvidos, né, países ricos e tal, a galera de outras nações, de conflitos étnicos na Ásia, na própria África, buscavam essas nações, então houve um período bem conturbado no território asiático, no território europeu em relação a essa série de questões, tá certo? Até mesmo a questão de muros, uma hora constrói, uma hora não constrói, uma hora é proibido, outra hora é permitido, então havia muito essa contradição entre eles, tá certo? Preparando-se para o Enem, né? Vai trazer aí pra gente a Catalunha, né? Lembram da Catalunha? A Catalunha, tão falada Catalunha, né? A Catalunha que vai ser aí uma região de grande centro econômico e vai gerar aí um PIB bem alto para a Espanha, tá certo? E a Catalunha, assim como o povo basco, quer se tornar o quê? Um país independente, tá bom? Quer aí se segregar, quer se separar da região espanhola, beleza? Mas vamos lá, vamos à questão. Imagine uma corrente humana formada por pessoas que dão as mãos em uma extensão de 400 quilômetros. Cidadãos da Catalunha não só imaginaram como colocaram em prática nessa quarta-feira, em que se celebra a Diada, uma série de Dia do Orgulho Catalão, que por ser a data de relembrar a batalha no século XVIII de Barcelona com as tropas da monarquia espanhola, o 11 de setembro catalão é celebrado anualmente com atos oficiais e passeatas, mas tem sido aí nos últimos anos pontos nevrálgicos do pleito nessa região. Tem sido algo negativo, eles vêm, né, tentando de maneira mais forte, principalmente há uns 3 anos atrás, Catalunha estava bem mais em ascendência, certo?
Sobre a Catalunha, podemos afirmar, inferir que, tá certo, trata-se aí de uma região com uma identidade própria que reivindica aí total autonomia política, ou seja, eles querem se tornar independentes em relação à Espanha, certo? Segunda questão. Assinale a figura a seguir. A imagem acima retrata uma característica marcante da Revolução Industrial, né? Exato, seriam os automóveis, tá? Ótimo, bora lá. A imagem acima retrata. O que essa imagem ela tá querendo dizer? Que o surgimento das máquinas ela serviu aí para acelerar o que? A produtividade. Beleza? Terceira questão. Do ponto de vista internacional, a integração europeia, né, tão desacreditada no início, acabou servindo de exemplo para o resto do mundo. Com o seu sucesso, associações semelhantes, pelo menos em parte, pois em nenhum outro lugar a unificação alcançou tanto quanto na Europa. Surgiram em vários continentes, o NAFTA na América do Norte, o Mercosul na América do Sul, a APEC na Ásia e no Pacífico, né? E assim por diante. O processo de unificação da Europa mostrou ao mundo a importância das associações desse tipo, tá certo? Vamos lá, o sucesso da União Europeia em níveis de integração mencionados pelo autor deve-se pelo fato de esse bloco econômico, diferentemente dos demais, apresentar o que? Isso é um bloco econômico, tá? Então ele vai apresentar todas as fases de um bloco econômico, a livre circulação de pessoas, capitais, mercadorias, tá? Entre os países membros, demonstrando aí um elevado grau de unificação entre os países europeus, sem contar que eles adotaram uma única moeda, tá certo? Que é o euro, que já foi aí falado para os senhores. A zona do euro vive, quarta questão, a zona do euro vive um período de alta recessão, tá? Nos últimos anos, os países como a Irlanda, Itália, Grécia, Espanha e Portugal vêm gastando mais do que arrecadando com os impostos. Com isso, as dívidas foram crescendo, tanto que ultrapassaram quase 60% do PIB, o que não é aceito, segundo as leis da União Europeia, certo? Esse cenário de caos econômicos tem resultado em uma série de implicações, entre eles, né, a maior valorização do euro frente ao dólar, em razão das altas taxas de inflação, senhores. Então, como eu já havia dito para vocês, o euro vai ser aí a moeda mais cara do mundo, e com isso eu encerro a nossa correção, tá certo? Para vocês, um beijão, fiquem com Deus, bom São João, divirtam-se da forma que puder, pois vocês são muito alegres, tá? Fiquem com Deus e até a próxima. Tchauzinho, fui!